para já deixar ela aberta aí em Gênesis no capítulo 1. Eu quero falar algo nessa manhã rapidamente para que depois dessa palavra nós possamos ter um período de oração. Mas eu quero falar nesta manhã sobre vencendo guerras espirituais. Quantos aqui tem guerras? Lutas espirituais. Se você é um cristão, se um dia você entregou sua vida para Jesus, você entrou numa guerra. Mas eu quero aqui trazer algo para nós nessa manhã, porque muitas das vezes cristãos vivem dentro de uma guerra, eles entraram dentro de uma guerra, mas vivem uma vida de derrotados em meio a essas guerras. E o porquê dessa guerra? O porquê dessa guerra? A palavra de Deus diz, e eu quero que você leia comigo aqui, em Gênesis no capítulo 1, a partir do versículo 13, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tendo ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Isso é, Deus uma vez se reuniu e falou: nós vamos fazer o homem à nossa imagem. Agora, olha só o que diz. Agora vá lá para a sua Bíblia, em Colossenses no capítulo 1. Colossenses capítulo 1, nós vamos ler aqui a partir do versículo 13. Eu quero mostrar algo para você aqui, porque essa guerra espiritual que muitas vezes nós entramos e estamos nela, ela está sendo travada dia a dia, tem um porquê tremendo. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13, diz assim: Ele, falando de Jesus, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Olha só, e lá em Gênesis diz que nós fomos criados à imagem de Deus, e aqui em Colossenses diz que Jesus é a imagem de Deus. Quando nós fomos criados lá no início, se Deus ele usou uma forma e um modelo, foi o próprio Jesus. Olha, eu vou criar aqui igualzinho Jesus. A vontade de Deus, o plano inicial de Deus sempre foi que nós fôssemos a imagem de Jesus. A imagem de Jesus. A vontade de Deus é que nós venhamos ser semelhantes a Jesus. Não é à toa o nome cristãos, que é o quê? Pequenos cristos. Aqueles que fazem aquilo que Cristo fez. Agora, por que nós entramos numa guerra? Porque um dia uma serpente foi lá e falar com Eva. E o que a serpente falou para Eva? Olha, é verdade que vocês não podem comer de nenhum fruto da árvore? Já fez uma pergunta mentirosa. O que a Eva disse? Não, nós podemos comer de tudo, só não podemos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus disse que se um dia nós comemos, nós vamos morrer. O que a serpente disse? Certamente não morrerás. Olha só o que a serpente diz: porque o dia em que você comer, você vai se tornar igual a Deus. Espera aí. Olha o que o diabo faz. O diabo ele sempre tenta destruir a imagem de Deus, porque nós fomos criados à imagem de Deus. E o diabo diz: não, porque o dia que você comer desse fruto que ele te proibiu, você vai ser igual a ele. E na verdade é exatamente o oposto. Quando nós comemos, nós nos tornamos ali pecadores. Mas o que o diabo estava fazendo para Eva era o quê? Eva, para com isso. Olha para você. Porque se você comer, você vai ser igual a Deus. A nossa batalha espiritual é sempre o diabo querendo destruir a imagem de Deus em nós. Quando ele olha para nós e nos vê semelhantes a Jesus, ele vai fazer tudo para destruir. O diabo sempre trabalha o contrário. O contrário à vontade de Deus, o contrário ao plano de Deus, o contrário aos princípios de Deus, o contrário à imagem de Deus.
Eu vou te dar um exemplo. Quando nós fomos criados, eu aqui nessa sala, eu consigo ver o rosto de todos, menos de uma pessoa. Qual que é? O meu. Eu não fui criado para ficar olhar para mim. Quem criou o espelho fomos nós. Quem criou a selfie fomos nós. Eu não fui criado para olhar para mim mesmo, eu fui criado para olhar para Deus e para o próximo. Só que o que o diabo falou para Eva? Eva, olha para você. Se preocupa com você aí, porque se você comer, se você comer, você vai ser igual a Deus, você vai ser como Deus. Opa, eu. E o diabo começa a distorcer, a destruir o plano e o propósito de Deus, que é com que o homem seja a imagem de Deus. A palavra de Deus diz lá em João que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Destruir o quê? Essa é a vontade de Deus, então ele quer destruir. Essa é a vontade de Deus, então ele quer fazer o contrário. O plano de Deus é esse. A gente vê, né? A vontade de Deus, o plano de Deus é que um casal case e esteja ali feliz, saudável, um relacionamento saudável. Aí você às vezes vê relacionamentos que às vezes estão ali 10, 15, 20 anos sem casar. E tinha até uma fala que diziam que casamento dava azar, porque eles casavam, depois se separavam. Mas por que ficou tanto tempo junto? Porque o diabo sempre faz o contrário. Enquanto você está errado, ele deixa. A hora que você faz certo, ele vai fazer tudo para você fazer errado de novo. Porque o diabo trabalha ao contrário à vontade de Deus, aos planos de Deus, aos princípios de Deus. Ele sempre vai ir contra aquilo que é a imagem de Deus, aquilo que é a semelhança de Deus, a semelhança de Jesus. Quantos estão entendendo? Sabe, nós temos que ter isso no nosso coração, porque a nossa batalha diária é justamente essa. Se eu vou ser como Jesus, se eu vou ser semelhante a Jesus, ou se eu vou dar ouvido para a cobra. Se eu vou estar sensível à voz do Espírito para fazer a vontade de Deus, ou se eu vou dar ouvido para a serpente. E quantos de nós, às vezes, durante o dia, na hora de decisões, a gente não dá ouvido para a serpente, toma uma decisão errada, fala uma coisa que não deve fazer, come uma coisa que não deve comer, toma uma atitude que não deve tomar, e no meio dessa batalha, cede. Sabe, nós estamos dia a dia no meio de uma batalha. Eu quero aqui ler com você, abre aí a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 6, nós vamos ler aqui a partir do versículo 10, sabe que é importante que nós tenhamos essa consciência. Nós estamos numa batalha, nós estamos no meio de uma batalha cada vez que nós levantamos. E hoje no culto, né, até o nosso pastor Silvio, ele fala muito sobre isso, que quando nós nos reunimos no culto, no domingo, aqui é o nosso QG, é o nosso quartel-general, é o lugar onde nós nos reunimos para nos fortalecermos, para nos inspirarmos em Deus, nós nos motivarmos em Jesus, que é o nosso general, em Jesus que nos conduz. Mas quando nós saímos lá fora, nós estamos numa guerra. Você entende isso? Olha só o que diz Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, diz assim: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Sabe o que o texto diz assim? Que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim a nossa luta, há uma luta. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: a sua luta é contra quem? Segundo diz aqui o apóstolo Paulo para Efésios, a sua luta é contra quem? É contra o seu cônjuge? Não. É contra os seus filhos? Não. É contra o chefe? O trabalho? Os colegas? Não. A nossa luta não é contra carne nem sangue, a nossa luta não é contra as pessoas físicas, nossa luta é espiritual. Se há algo acontecendo e se manifestando no meio material, eu devo me voltar para o Espírito e falar: não, a minha luta é aqui, ó. Eu tenho que colocar o meu joelho no chão, a minha cara no pó e falar: Deus, é aqui que eu venço as minhas guerras, porque a minha batalha é espiritual. Essa é a nossa batalha. E por sabermos que a nossa batalha é espiritual, deixa eu te falar, o diabo vai usar de muitas circunstâncias para nos tentar vencer,
No jardim do Éden, ele usou uma cobra. Eu não acho que ele use cobra hoje mais. Mas ele pode usar o seu esposo para cutucar você, para tentar jogar o veneno da serpente em você. Ele pode tentar usar sua esposa, ele pode tentar seus filhos, ele pode tentar o vizinho, ele pode usar qualquer pessoa, circunstância, ele pode usar a sua saúde. Sabe, porque às vezes Deus permite, assim como foi com Jó, que o diabo toque na nossa saúde, para provar ali o nosso coração. Às vezes ele vai provar na nossa vida financeira. Só que a nossa luta não é contra ninguém, a não ser no mundo espiritual. Há uma batalha diária que nós devemos levantar e falar: Senhor, eu quero estar aqui pronto para mais uma batalha. Eu quero estar aqui e vencer. Nós agora em março vamos iniciar um período de jejum e oração, onde nós vamos orar, jejuar, interceder por pessoas, para que elas sejam salvas, para que elas sejam alcançadas de Jesus. Isso é o quê? É uma batalha. Nós já estamos em batalha, mas nós vamos intensificar a batalha, porque nós queremos salvar pessoas para Jesus, nós queremos gerar discípulos para Jesus, nós queremos tirar pessoas que estão indo para o inferno para irem para o céu. Deixa eu te falar, você acha que o diabo fica sentado feliz da vida olhando, sim ou não? Você acha que o diabo não vai tentar fazer de tudo para destruir você, sim ou não? Ele vai fazer de tudo. Ele vai usar suas emoções. Às vezes você acordou aquele dia que você fala: meu Deus do céu, o que acontece comigo? Minhas emoções estão todas bagunçadas. Alguém já aconteceu com você? É isso? Aquele dia que parece que você só tem vontade de chorar e não sabe nem porquê. Deixa eu te falar, o diabo vai poder usar de tudo para derrubar e destruir. Porque é isso que ele quer fazer. Ele quer destruir a imagem de Deus em nós. Ele quer nos arrancar do propósito de Deus. Mas nós temos que nos manter firmes como guerreiros, independentemente das lutas, das circunstâncias, dos problemas, das adversidades, ainda que as pessoas à volta sejam instrumento do diabo às vezes, que pode acontecer. Um dia até Jesus, com o discípulo dele, Pedro falou uma asneira lá, e Jesus falou o que para ele? Arreda de mim, Satanás. Falei, pá, Jesus teve discernimento nesse momento, porque muitas vezes o diabo quer usar pessoas à nossa volta para falar o que não era para ter falado. Quantos estão a entender? Agora, eu quero aqui trazer alguns princípios para nós de como nós vencemos as nossas lutas espirituais, para que dia a dia possamos ser vitoriosos. Porque deixa eu te falar, nós estamos aqui no ambiente de igreja, culto, célula. Tivemos aí na quinta-feira o nosso jantar de casal. Foi uma benção, não foi? Aleluia. Foi uma benção, foi muito gostoso, sabe? Um tempo onde você para tudo ali para você investir no seu casamento. Foi uma benção. Esse ambiente é maravilhoso. Agora, quando nós estamos lá fora, quando nós estamos no nosso trabalho, quando você está lá na sua casa, só a sua família, onde não tem mais ninguém, é nesses momentos que às vezes nós passamos pelas lutas. É verdade, sim ou não? Tem hora que... E como nós vencemos esses momentos? Porque deixa eu te falar, eu já conheci muitos cristãos, sabe, que era gente de Deus, sabe, gente, sabe, com tanto potencial, homem de Deus, mulher de Deus, mas que por causa de momentos de luta, que deram as respostas erradas, hoje, sabe, ou não servem mais a Deus, ou estão com uma vida completamente estagnada diante de Deus, e elas percebem isso, porque em momentos de luta deram as respostas erradas. Quantos querem dar as respostas certas? Sabe, eu também quero. Eu falo: Deus, eu quero poder, no momento da luta, ser como Jesus, porque o diabo vai tentar destruir. Agora, a primeira coisa que eu quero trazer aqui para nós, para que nós venhamos vencer as nossas lutas espirituais, é que nós devemos estar com a palavra de Deus guardada no nosso coração. Abra sua Bíblia, Salmo 119, versículo 11. É um texto extremamente conhecido, tem música com esse texto, mas é uma coisa que infelizmente tem muito cristão que não faz. É uma coisa tão simples, tão óbvia, tão clara, mas parece que para cristão às vezes é uma dificuldade. Isso é o quê? Ler a palavra de Deus e se alimentar da palavra de Deus e guardar a palavra de Deus no coração. Salmo 119, versículo 11 diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Sabe, isso é uma coisa tão óbvia, uma coisa tão simples. Uma vez nós fomos
está na casa de uns amigos, e de um casal, de filhos e tudo, e a esposa fez um comentário assim para nós. Sabe o que eu acho interessante? É que tudo que às vezes a gente faz, tem alguma coisa da Bíblia que você cita, que se encaixa. Tipo, você lembra de alguma coisa da Bíblia e fala. Já aconteceu isso com você? Às vezes alguma situação você lembra? A pessoa ficou admirada. Tipo assim, olha, várias coisas você lembra. Mas isso devia ser o normal do crente. Nas situações da vida, tudo que você olhar, você poder lembrar do quê? Da palavra de Deus. Agora tem crente que não lembra da palavra, lembra da novela, da série, de alguma andota que não deveria, mas não lembra da palavra. Não é verdade? E não lembra o quê? Da palavra de Deus. A palavra já diz que quando Jesus, depois que Jesus foi batizado, ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto. Para fazer o quê? Para ser tentado. 40 dias sendo tentado. Que delícia, hein? Aí você fala que horror, isso não é vontade de Deus não, ser tentado. Mas o Espírito que conduziu, foi o Espírito de Deus que conduziu. Falou, você vai passar por esse momento. Porque às vezes o Espírito Santo nos conduz para lugares de deserto para ser tentado. Deus permite isso. E quando Jesus foi tentado, o que ele fez? O diabo vinha com coisa, o que Jesus fazia? Está escrito. Jesus tinha a palavra na ponta da língua. Jesus, 40 dias de jejum e oração. Na verdade só fala jejum, né? Não fala oração. Eu acredito que ele orava, né? Não sei. Fala só que ele estava de jejum, né? Não diz que ele estava orando, mas devia estar orando. O diabo chega e fala, então, se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães, porque não é filho de Deus e aí passando fome. E Jesus chega a falar, Jesus não fala assim, eu te repreendo, seu... Jesus fez isso, sim ou não? Não. O que Jesus fez? Está escrito. Jesus sabia o que estava escrito. Eu te pergunto, nas lutas da sua vida, no momento de luta, o Espírito Santo pode mostrar ao seu coração aquilo que está escrito? Quando você passar por um momento de luta, um momento de guerra, o Espírito Santo pode te lembrar, porque, deixa eu te falar, o Espírito Santo ele nos traz a memória, ele nos lembra de coisas que nós já lemos um dia. Ele não faz mágica, ele não faz aparecer. Quando nós lemos e meditamos na palavra, no momento certo, o Espírito Santo vai falar, lembra aquela passagem que você leu na quarta-feira? Usa ela agora para você. Às vezes no momento que você vai parecer se sentir sozinho, às vezes você vai lembrar daquela passagem que, não, mas eu li que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer, porque Ele está comigo. É lembrar da palavra na hora da luta. É a palavra, deixa eu te falar, é a palavra que nos sustenta no momento da guerra. Porque no momento da guerra, nós não temos mais nada. Nem as emoções, as nossas emoções ficam malucas. Quantos já ficaram com emoções assim que a sua vontade, sei lá, ou é jogar alguém pela janela, ou é explodir, ou é sumir, chutar o balde e desaparecer? Alguém já teve isso? São as emoções são vulneráveis. Nós não devemos ser conduzidos por ela. Mas nesse momento só tem uma coisa que nós temos que é estável. Sabe o que é? É a palavra de Deus. No momento dessa, fala, Senhor, eu estou todo bagunçado aqui, eu me sinto totalmente, emocionalmente, eu estou todo confuso, mas a Tua palavra é certa, a Tua palavra é firme, a Tua palavra é rocha, a Tua palavra, apesar, as minhas emoções podem ser vulneráveis, as circunstâncias podem ser vulneráveis, mas a Tua palavra é firme. Por isso que nós devemos nos alimentar da palavra, por isso que diariamente você deve ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus, porque deixa eu te falar, é ela que vai te sustentar no dia da luta. Eu sei que é uma coisa muito óbvia, mas às vezes nós vemos cristãos que conseguem passar o dia inteiro e não lê a palavra de Deus. Leu as notificações do Instagram, leu as notificações do Facebook, os status do WhatsApp, leu os e-mails, mas não leu a Bíblia. E deixa eu te falar, o que vai nos sustentar na hora da luta é a palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Sabe, que você possa ter isso no seu coração, de falar, não, dia a dia
Eu quero me alimentar da palavra de Deus. Eu quero fazer como o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Para quê? Para que no dia da luta eu venha lembrar dela, eu venha usá-la como uma espada, assim como Jesus usou, dizendo: está escrito. Quantos vão entender? Amém, aleluia. Segunda coisa, para que nós venhamos vencer as batalhas espirituais. Eu sei que a palavra é a primeira, mas a segunda, sabe o que é? Deixa eu te falar, é oração. É orar. Tem momentos que a gente não tem o que fazer, é verdade ou não é? Às vezes você passa por coisas, o que eu faço agora? Eu não vejo uma saída. É uma coisa que nós podemos fazer: oração. Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, nós vamos ler o versículo 41. Mateus 26, o verso 41. A palavra de Deus diz ali, Mateus 26, 41 diz assim, isso é o Senhor Jesus falando para os discípulos. Quantos são discípulos de Jesus aí? Jesus disse para os discípulos: vigiai e orai. Alguns falam que isso é orar com um olho fechado e o outro aberto.